Existe um ritual que tem invadido os cultos de forma silenciosa, sorrateira, quase imperceptível para muitos, mas que o céu mesmo denuncia como uma abominação diante do altar santo. Não é um costume novo, tampouco um pecado qualquer. É algo tão grave, tão profundamente ofensivo a Deus, que se ele pudesse falar, gritava para que todo o povo se afastasse imediatamente dessa prática. E o mais assustador é que esse ritual está revestido de aparente espiritualidade. Parece até uma tradição legítima, uma forma de buscar mais de Deus, um meio para se conectar mais profundamente com o céu. Só que não é nada disso. É uma farsa, um engano. Um convite ao erro que leva multidões ao desvio, ao engano, à perdição. Enquanto muitos cantam, pulam, levantam as mãos e se entregam a essa prática, o céu chora. Porque aquilo que para os olhos da carne é louvor, para o espírito é profanação. Para o homem pode parecer adoração, para Deus é abominação. E o pior, poucos têm coragem de falar isso, porque esse ritual virou moda, virou padrão, virou essencial. Quem se atreve a questionar é taxado de antiquado, de carrasco, de inimigo do avivamento. Mas a verdade não muda. O que Deus detesta está ali, no meio daquele culto, escondido em sorrisos, em gritos, em movimentos que já deveriam ter sido abandonados há muito tempo. Mas o que é exatamente esse ritual? O que o torna uma abominação? Não vamos revelar tudo agora, porque essa história é mais profunda do que parece. Ela envolve engano, cegueira espiritual e uma distorção cruel da verdadeira adoração. Se você quer saber o que está realmente acontecendo na sua igreja, se quer entender por que tantos cultos, apesar da agitação, parecem vazios e sem poder, acompanhe cada palavra deste vídeo até o fim. A resposta pode estar bem diante dos seus olhos, ou no altar onde você mais confia. O ritual que tem se espalhado silenciosamente pelas igrejas não é algo que se vê logo de cara. Ele se esconde nas entrelinhas dos cultos, nas práticas repetidas sem questionamento, nos gestos que parecem inofensivos, até mesmo naturais. É como uma sombra que cresce enquanto a maioria olha para o lado, encantada pelo que parece ser um movimento espiritual poderoso. Mas essa sombra é uma armadilha, uma porta aberta para o engano. Enquanto a multidão se entrega àquela prática, algo dentro do reino espiritual está sendo rompido, profanado, destruído. E no céu, o som não é de louvor, mas de lamentação. O que torna esse ritual tão perigoso não é apenas a sua forma, mas o seu espírito. Ele alimenta o ego, incentiva o teatro, encoraja a vaidade. Ele parece chamar pessoas para mais perto de Deus, mas, na verdade, as afasta. Faz parecer que o culto está em chamas, mas, na essência, é apenas fumaça, sem calor, sem vida, sem poder. Quem se envolve nele não percebe que está construindo sobre areia movediça, que a conexão que sente é passageira, ilusória, que a manifestação que aparenta ser do Espírito Santo é, na verdade, uma fachada cuidadosamente montada por um inimigo astuto. E o pior é que essa prática não é apenas tolerada, é celebrada. Ministros e líderes têm permitido que isso tome espaço, porque traz multidões, porque gera barulho, porque parece ser o novo jeito de adorar. Mas Deus não se engana com aparências. O que é profano não pode permanecer no altar sem consequências. Ainda que muitos tentem justificar dizendo que Deus é amor, que cada um expressa sua fé do jeito que pode, a palavra é clara. Não há espaço para profanação no lugar santo. O que se profana, o Senhor rejeita. O que se mistura com impureza, Ele separa com juízo. E mesmo assim, milhares continuam aderindo, achando que estão na vontade de Deus. E se você acha que isso não te alcança, que sua igreja está livre disso, pense novamente, porque essa prática está mais perto do que você imagina. Ela pode estar acontecendo diante dos seus olhos, disfarçada de louvor, mas com cheiro de morte espiritual. Quer entender mais sobre esse ritual? Quer enxergar a verdade por trás da cortina? Continue comigo. A revelação está só começando. Quando falamos desse ritual, muitos pensam que estamos falando de algo externo, fácil de identificar e evitar.
Mas a verdade é que ele está muito mais entranhado e disfarçado do que se imagina. Ele se infiltra nos costumes, nos hábitos, nos pequenos detalhes que se repetem sem questionamento. Está presente em gestos que, à primeira vista, parecem inofensivos, até mesmo espirituais. Esse ritual se alimenta da repetição mecânica, do hábito vazio, do culto sem coração. Não tem raiz na verdadeira adoração, nem brota do genuíno desejo de encontrar Deus. Ele é uma sombra que imita a luz, uma cópia barata da verdadeira unção. E sabe qual é a pior parte? As pessoas envolvidas não percebem que estão vivendo um teatro, que seus gestos são ensaiados, que suas expressões são fabricadas, que a emoção que sentem é passageira e artificial. É um espetáculo disfarçado de devoção, uma performance que, embora cheia de energia, não tem essência. Por trás de tudo isso, há um espírito sutil de engano. Uma mentira que diz: se você repetir os gestos suficientes, se você entrar no ritmo certo, se você demonstrar emoção suficiente, Deus estará satisfeito. Mas isso é um engano fatal, porque Deus busca verdade, não espetáculo. Busca intimidade, não show. Busca um coração quebrantado, não uma plateia entretida. E o que vemos hoje, infelizmente, é uma multidão entretida, mas vazia por dentro. Esse ritual, que já invadiu tantos cultos, está transformando a adoração em um produto. Um produto feito para agradar o público, para gerar emoções rápidas, para causar impacto momentâneo, mas que no fundo não edifica, não transforma, não salva. E assim, a igreja perde a essência, perde o foco, perde o que realmente importa, a conexão real com Deus, o derramamento do Espírito, a transformação interior. Mas há uma saída, há uma luz no fim do túnel, e ela começa com a coragem de enxergar a verdade, mesmo que doa, com a disposição de abandonar o que é falso, mesmo que pareça confortável, com o desejo sincero de buscar a Deus, não o aplauso. E isso exige um confronto sério, consigo mesmo, com a própria fé, com as práticas que temos adotado sem questionar. Muitos já começaram a perceber que algo está errado, mas ainda não conseguem colocar em palavras o que os incomoda durante os cultos. É uma sensação estranha, um vazio que permanece mesmo depois das músicas altas, das pregações emocionadas, dos momentos de aparente conexão espiritual, como se algo estivesse faltando, como se, apesar do barulho, o silêncio interior clamasse por algo mais verdadeiro. Essa inquietação não é coincidência. É o Espírito Santo despertando a consciência para a realidade espiritual por trás daquele ritual. Ele não quer barulho. Ele não quer espetáculo. Ele quer um coração entregue, sincero, quebrantado. Ele quer adoração em espírito e em verdade, não em formas e aparências. E o que acontece quando esse ritual profano domina o culto? O altar perde a sua santidade. O espaço sagrado se torna terreno fértil para a superficialidade e a manipulação emocional. E o pior, muitos que se envolvem acabam presos numa roda viva de emoções passageiras, buscando constantemente a próxima experiência para se sentirem vivos espiritualmente, mas nunca encontrando a verdadeira paz. É como se estivessem tentando saciar uma sede profunda com água suja. Por mais que bebam, continuam sedentos. Por mais que se entreguem aos rituais, continuam vazios. E essa falsa espiritualidade cria uma geração de crentes frustrados, cansados, desanimados, que muitas vezes abandonam a fé achando que Deus falhou com eles. Mas Deus não falha. O problema está na forma como temos buscado a Deus, no ritual profano que entrou sorrateiramente nas igrejas e que o céu denuncia como abominação. Para sair dessa armadilha, é preciso coragem para reconhecer o erro. É preciso humildade para abandonar práticas vazias e abrir espaço para o verdadeiro mover do Espírito. É preciso desejo genuíno de transformação, não apenas de emoção. E isso só acontece quando deixamos de lado as fórmulas prontas, as receitas de avivamento que não passam de modismos e voltamos ao básico. Um coração sincero diante de Deus, disposto a ouvir, obedecer e se render. A verdadeira adoração não é show, não é ritual,
é vida transformada, é alma rendida, é o espírito manifestando-se em poder. E essa transformação começa dentro de você. Você pode até se perguntar, mas por que Deus rejeitaria algo que é feito em seu nome? Por que ele denunciaria um ritual que parece tão cheio de fervor e entrega? A resposta está na essência do que Deus busca. Ele não quer aparências, não quer gestos mecânicos, não quer performances. Deus quer um coração que verdadeiramente o reconheça, que se humilhe, que se arrependa, que busque a sua presença com sinceridade, mesmo quando ninguém está olhando. Ele quer que a adoração seja um reflexo da alma, não um espetáculo para ser aplaudido. E é aí que o ritual que invade muitos cultos falha terrivelmente. Ele promete fogo, mas entrega fumaça. Ele promete presença, mas oferece vazio. Ele promete transformação, mas mantém tudo superficial. E quando isso acontece, o resultado é devastador. Não só para quem pratica, mas para toda a comunidade. Porque a igreja perde o seu propósito. O culto deixa de ser um encontro genuíno com Deus e se torna uma rotina vazia, uma tradição sem vida, um teatro sem autenticidade. E pior ainda, esse tipo de ritual abre espaço para o inimigo agir com mais facilidade. Quando o altar está profanado, quando a verdadeira adoração está ausente, as trevas avançam sorrateiramente, minando o povo de Deus, enfraquecendo a fé, trazendo divisões, confusões e enganos. Por isso, é urgente que haja um despertar para a verdade que liberta, um chamado para abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, mesmo que tenha se tornado normal ou aceito, porque no céu esse ritual é considerado abominação. E não há espaço para a abominação onde Deus quer habitar. Não importa o quanto você já investiu nisso, não importa o quanto pareça estar funcionando para os outros. Se algo não está alinhado com a palavra e com o coração de Deus, precisa ser quebrantado, corrigido e eliminado. É hora de voltar ao princípio, de buscar a verdadeira essência da adoração, de se render ao Deus vivo, não à falsa religiosidade. Porque só assim a igreja pode se levantar com poder, restaurada e cheia do Espírito Santo. É fundamental que a igreja hoje entenda que o que está em jogo não é apenas uma questão de formas externas, mas algo muito mais profundo e sério: a pureza do culto, a santidade do altar, a verdadeira adoração que agrada ao coração de Deus. Não se trata apenas de evitar erros superficiais, mas de reconhecer que a adoração é uma experiência espiritual que deve nascer de um lugar autêntico dentro de nós. Um coração quebrantado, humilde, sincero e disposto a se submeter inteiramente à vontade do Senhor. O ritual que tem invadido muitos cultos, disfarçado de fervor e espiritualidade, na verdade traz uma falsa segurança para aqueles que o praticam. Ele cria uma ilusão de proximidade com Deus, uma sensação momentânea de fogo no espírito, mas que rapidamente se dissipa porque não tem fundamento sólido na verdade. É como construir uma casa sobre areia movediça. Por fora, pode até parecer firme, mas basta o primeiro vento forte para tudo desmoronar. E essa ilusão é especialmente perigosa porque prende o coração das pessoas, fazendo com que se apeguem a gestos vazios, repetitivos, que não geram transformação verdadeira. Ao invés de serem libertadas, elas se tornam escravas de uma performance que exige cada vez mais intensidade, cada vez mais emoção, sem nunca alcançar a plenitude que Deus deseja oferecer. E isso gera frustração, desânimo, uma sensação constante de vazio espiritual, mesmo em meio a grandes ajuntamentos e manifestações externas. Além disso, essa prática profana enfraquece a igreja como um todo. Quando o culto se torna uma rotina de rituais mecânicos, quando a adoração perde o seu sentido mais profundo, a comunidade se distancia da verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros. Crescem as divisões, as contendas, o individualismo espiritual. O inimigo aproveita essa abertura para semear confusão, heresias e falsas doutrinas que desviam o povo da pureza do Evangelho. A palavra de Deus é clara e firme. Ele deseja um povo santo, separado,
que o adore em espírito e em verdade. E quando qualquer coisa profana invade o altar, seja uma prática, uma atitude, um ritual, o Senhor não pode habitar plenamente ali. Ele se entristece, ele se afasta, e a igreja perde a sua força e a sua autoridade. É por isso que é urgente um avivamento genuíno, um despertar real que comece com uma autoavaliação profunda. Cada cristão precisa olhar para dentro e perguntar: o que eu tenho levado ao altar? É algo que Deus pode aceitar ou é algo que ele rejeita como abominação? Essa pergunta deve ser feita com sinceridade, sem máscaras, sem justificativas, porque só assim haverá mudança. Abandonar um ritual que parecia espiritual pode ser doloroso. Pode significar romper com hábitos que marcaram a vida, desapegar-se de práticas que foram ensinadas como essenciais. Mas é um passo necessário para experimentar o verdadeiro mover de Deus. É renunciar ao falso para abraçar o real. É deixar para trás o teatro para viver a autenticidade do Espírito. Quando isso acontece, o culto se transforma. Não importa mais a forma, a música, o estilo. O que importa é o coração, o desejo genuíno de estar na presença do Senhor. E é aí que o céu se alegra, que o Espírito se manifesta, que a igreja se levanta com poder. Se queremos uma igreja viva, cheia do fogo do Espírito, que impacte o mundo, precisamos ser radicalmente sinceros conosco mesmos e com Deus. Precisamos rejeitar tudo aquilo que o desagrada, mesmo que seja popular, mesmo que seja tradição. Porque no final, o que vai permanecer não são os rituais, mas a sinceridade da nossa adoração. E só o que agrada a Deus é aquilo que nasce de um coração verdadeiramente quebrantado e rendido a Ele. Muitas vezes, o que chamamos de tradição ou costume dentro das igrejas pode ser justamente o que tem impedido o verdadeiro avanço do reino de Deus. Esses hábitos que parecem inofensivos ou até mesmo espirituais, quando olhados pela lente da palavra, revelam-se como barreiras que afastam o povo do coração do Pai. São práticas que, por terem sido repetidas por tanto tempo, criaram uma falsa sensação de segurança espiritual, mas que, no fundo, só alimentam a religiosidade vazia e a hipocrisia. E essa hipocrisia não é apenas um problema pessoal, mas um mal que contamina toda a comunidade. Quando a adoração se torna uma repetição automática de rituais sem vida, quando os corações estão presos à forma e não ao conteúdo, o espírito da religiosidade se instala e se fortalece. E com ele, surgem divisões, orgulho, falsidade e falta de amor verdadeiro. Jesus deixou claro que o que ele quer não são sacrifícios vazios nem palavras decoradas. Ele quer entrega genuína, humildade sincera, arrependimento verdadeiro. Ele quer que o adorador se conecte com ele de dentro para fora. Não que se esconda atrás de aparências ou práticas mecânicas. Por isso, é urgente que cada um de nós faça uma limpeza profunda no próprio coração. Que sejamos capazes de identificar o que é legítimo e o que é profano, o que edifica e o que destrói, o que agrada a Deus e o que o afasta. E essa limpeza exige coragem. Porque não é fácil olhar para dentro e enxergar o que está errado. Não é fácil abandonar o que nos trouxe até aqui. Não é fácil abrir mão da aprovação dos outros ou romper com costumes que marcaram gerações. Mas a recompensa é imensa. Uma adoração que realmente toca o céu. Um relacionamento autêntico com Deus. Uma igreja que brilha no mundo como luz verdadeira. Não podemos mais permitir que o ritual profano continue dominando os cultos. Precisamos ser uma geração que busca o Espírito Santo com sinceridade, que rejeita tudo o que é falso e que vive a verdade do Evangelho em cada gesto, em cada palavra, em cada ação, porque só assim a igreja pode cumprir o seu chamado, impactar vidas e glorificar o nome do Senhor com poder e pureza. Chegamos ao momento da verdade, aquele instante em que você precisa olhar para dentro e decidir o que fará com tudo isso que ouviu. A decisão de continuar alimentando o ritual profano que tem invadido os cultos, ou de se levantar e buscar uma adoração que verdadeiramente agrada a Deus. O altar santo não aceita meio-termos. Não há espaço para superficialidade, para aparência vazia ou para práticas que ferem o coração do Senhor.
A igreja precisa acordar desse sono espiritual que a fez aceitar o que Deus repudia. Precisa romper com os costumes que amarram o povo em tradições mortas e buscar uma renovação que comece no íntimo de cada coração. É hora de abandonar tudo aquilo que não edifica, que não transforma, que não glorifica o nome de Jesus. O chamado é claro: volte ao básico. Volte à simplicidade da fé genuína. Entregue-se a Deus com sinceridade, humildade e arrependimento. Permita que Ele renove seu espírito e transforme sua adoração em algo puro, santo e poderoso. Porque somente assim o altar voltará a ser um lugar de encontro real com Deus. Somente assim a igreja poderá se levantar cheia do Espírito Santo, preparada para enfrentar os desafios deste tempo. Somente assim o céu se alegrará e o nome do Senhor será glorificado em toda a terra. Se essa mensagem tocou seu coração, não a deixe passar em vão. Faça hoje a escolha de abandonar o que é profano e abraçar o que é santo. Seja parte da geração que não se conforma com o vazio, mas busca a plenitude do Espírito. O caminho não é fácil, exige renúncia, exige coragem, exige fé verdadeira, mas a recompensa é eterna. E o Senhor está esperando por você, de braços abertos, pronto para restaurar, renovar e derramar sobre você uma adoração que o céu inteiro vai celebrar. Que Deus te abençoe e te guie nessa jornada de verdadeira transformação.